Bom dia, pessoal. Continuando nossas atividades, a aula de hoje estamos com uma proposta diferente, né, com conteúdo diferente, trabalhando agora com relevo, e o relevo é entendido como as formas da superfície terrestre, certo? E essa superfície terrestre ela vai ser formada a partir da atuação de processos internos e externos, tá? Que vão tanto formar, né, como modelar esse relevo, tá bom? Então, iniciando aqui, né, a gente entende no primeiro momento, como eu já disse a vocês, que o relevo são essas formas da superfície formado através de processos endógenos ou interno, né, e exógenos externos. Na geografia, é possível a gente identificar esse relevo através da leitura da paisagem, tá? E a paisagem é um conceito que a gente já trabalhou lá no início. Então, essa fotografia aí é só para ilustrar para vocês, de forma bem didática, alguns tipos de relevo, né? De formações do relevo. Então, a gente vai ter a montanha, né? Aquela parte mais alta, mais íngreme. Quando eu falo mais íngreme, é realmente mais alta e pontiaguda, certo? Nós vamos ter as serras também, que são relativamente altas, mas não chega a ser tão alta quanto as montanhas, né? Nós vamos ter aí do lado esquerdo o planalto. Veja que é uma área alta, mas que tem um topo plano, né? E depois dele nós vamos ter a depressão, né? E do lado direito nós temos uma planície, certo? Então são algumas formas de relevo, só para vocês entenderem do que a gente está falando. E aqui é uma fotografia, né, que ilustra tudo isso que a gente falou até agora, tá? De formas do relevo. Sempre a gente vai estar trabalhando com essas formas agora, tá? Então, o que é que contribui para formar, né? Nós temos principalmente três agentes. O primeiro deles, que é o tectonismo, certo? E esse tectonismo, ele provoca a formação das montanhas, tá? Devido ao movimento das placas tectônicas. E placas tectônicas a gente viu um pouco na aula anterior, certo? Mas aí eu trouxe esse exemplo aqui para ilustrar para vocês. Veja que aí essas placas tectônicas elas são convergentes, né? Então elas se encontram e nesse choque faz com que elas formem aí as montanhas, certo? Bom, na sequência, tratando de outro agente interno, nós temos o vulcanismo, tá? E o vulcanismo ele acontece também por meio do movimento dessas placas tectônicas, que tanto elas podem ser convergentes quando estão se encontrando, ou divergentes quando estão indo para sentidos opostos. Então veja essa figura aí, e lembrem-se do que a gente viu na aula anterior, né? Das camadas da Terra. E o magma está justamente no interior, né? Então, quando ele consegue chegar na superfície, uma vez que isso pode acontecer com o movimento das placas tectônicas, certo? Quando ele chega na superfície, ele pode gerar alguns problemas, né? Porque é algo muito quente, que chega com uma velocidade muito alta, mas ele contribui para a formação do relevo, porque quando eu tenho essa outra fotografia, ó, quando essa larva que sai, né, através desse vulcanismo, eu vou ter essas larvas, tá? E elas vão criando várias formas ao longo do tempo, tá? Lembrando que aí também a gente vai ter logo de início, né, a formação das rochas magmáticas, coisa que a gente viu na aula passada. Bom, e aqui tratando de outro agente interno, nós temos os abalos sísmicos, né? Que é também gerado através aí do movimento das placas tectônicas. Então veja que o movimento das placas tectônicas, eles são extremamente importantes, certo? Então se atentem ao que foi dito na aula anterior. Então quando eu tenho aqui qualquer tipo de abalo, né? Isso compromete a minha superfície, o lugar onde eu estou. Porque, de repente, se foi uma área muito urbanizada, a gente pode ter aí alguns problemas,
tá? Bom, gente, agora vamos falar dos agentes que modelam o relevo, certo? Que são os agentes internos, que vai ter a atuação principalmente dos processos químicos, físicos e biológicos, tá? E esses processos químicos, físicos e biológicos é onde nós vamos ter aí a atuação do intemperismo. Intemperismo a gente viu na aula passada, certo? Então, qualquer coisa é só voltar para lá. Então, tudo que for de agente interno, ou melhor, externo, que atue no relevo, está contribuindo para modelar. Então, a gente traz aí alguns exemplos, como, por exemplo, a chuva, a mudanças de temperatura, né? E a ação dos ventos, ok? Essas fotografias aqui é só para ilustrar para vocês, né? Nós temos a ação do vento, nessa fotografia do lado esquerdo, que acontece bastante em praia, em ambiente de praia, principalmente para a formação de dunas, tá? E nós vamos ter aí nessa outra figura do lado direito, né? Tá havendo uma chuva, e a chuva também, ela contribui para modelar esse relevo, certo? Bom, pessoal, visto essa primeira parte, a gente vai ver agora um pouquinho sobre erosão, tá? Erosão é um desgaste natural, é um processo natural, né? E é um desgaste natural da superfície. Porém, ele pode ser agravado, né, ou acelerado pela ação humana, tá certo? E a gente vai ver um pouquinho disso aqui. Então, nós temos vários tipos de erosão. A primeira delas que está aí, né, é a erosão pluvial, através da água, tá? Com a ação da água, da chuva. A erosão eólica, né? Nós temos a erosão fluvial de rios, nós temos a erosão glacial de gelos, tá? E nós temos a erosão marinha, que está no ambiente, né, costeiro de praia, que é bem conhecido de vocês. Então, passando aqui, a gente vê agora o que é, né? A erosão eólica. Então, nós temos... É um processo que é um impacto muito forte da ação do vento, certo? Então, eu tenho alguns exemplos aí de formas do relevo que estão sendo desgastadas por conta da ação do vento, tá? Essas três figuras, elas representam muito bem isso, ok? Passando aqui, nós temos a erosão marinha. Também é um desgaste de rocha, mas aqui a gente vai ter o principal processo que ajuda nesse desgaste, que é a água. E que no caso aqui é no ambiente costeiro, certo? Na praia, tá? Na sequência, a gente tem a erosão glacial. Esse exemplo de erosão glacial fica um pouco mais distante, não é, da gente, mas é provocado pelo desgaste das geleiras. E essa fotografia aí, ela ilustra muito bem isso, certo? Então, nós temos aqui, né, um exemplo muito claro, tá? De como essa geleira está sendo desgastada, não é? Além disso, nós temos a erosão pluvial, né, que é com água da chuva. E por isso eu destaquei essa fotografia, que aí vocês verem claramente, né, que são blocos de rochas que formou aí essas cacimbas, esses caldeirões naturais, tá? Então, o que contribuiu, né, para a formação desses caldeirões foi justamente a água da chuva, tá? Que, né, se acumula e vai ao longo do tempo corroendo, e com a ação dos processos, principalmente químicos, faz com que se formem essas bacias aí, certo? E nós temos a erosão fluvial, tá? E essa erosão fluvial, ela acontece principalmente nos leitos de rios, né? Nas margens de rios. Principalmente se a gente tiver rios como esse aí, ó, que não tem mata ciliar, tá? Então, se ele não tem mata ciliar, qualquer chuva que dá, né? Qualquer cheia que ele dá, ele vai levando um pouco das suas margens, né? Ele vai aterrando, certo? O sedimento vai caindo, vai se abrindo e vai aterrando, certo? Isso gera um problema sério a longo prazo.
Bom, aqui não é, nós temos essa fotografia que na verdade eu coloquei lá atrás, mas aqui dá para a gente ver bem melhor, né, em um tamanho maior, algumas formas do relevo, tá, gente? Então, de forma muito didática, dá para vocês entenderem isso aqui. O planalto, nessa parte mais alta, né, do nosso lado esquerdo e que tem um topo bem plano. Nós temos ali as serras, né, que são elevadas, mas não chega a ser tanto quanto as montanhas do nosso lado direito, que inclusive são mais pontiaguda, tá? Nós temos aí uma colina, que é uma leve ondulação, né? E nessa parte mais de baixo, mais ao meio, próximo do rio, nós vamos ter uma depressão. Veja que a depressão ela está após esse planalto, nessa parte mais alta. E também nós temos uma planície aqui do lado direito, além dos vales, né? Que estão ali próximos aos rios, tá certo? Bom, então passando aqui, né, o que seria uma planície costeira? Resolvi trazer esse exemplo para vocês do ambiente costeiro, tá? Então é justamente essa parte aí onde tem o sedimento, essa areia mais branca. Veja que é toda plana, não é uma área toda plana. Então isso seria uma planície costeira. E aqui, gente, como eu vou estar enviando esse material para vocês, isso aqui representa o relevo do mundo como um todo, certo? Então nós vamos ter uma legenda ali com a altitude, tá? Então vamos ter aí diferentes tipos de relevos, diferentes altitudes, diferentes formações, tá? Não vamos entrar nos pormenores, mas é só para vocês saberem que isso existe, e quando vocês pegarem esse material, vocês olham melhor essas diferentes formas, tá? E aqui, para a gente ter um exemplo, né, próximo da nossa realidade, nós temos um mapa do relevo da Paraíba, tá? Então veja que essa parte aí em verde é o litoral e o restante está indo em direção ao sertão, certo? Passando pelo agreste. E aí, quanto mais próximo do litoral, quanto mais próximo da capital, a gente vai ter um relevo mais baixo, mais próximo de zero, né? E ao longo de todo o estado a gente vai ter aí diferentes formas. Basta você olhar a cor do mapa e o que diz ali na legenda, tá? Então, gente, a nossa aula de hoje é sobre isso, certo? Qualquer dúvida, podem perguntar lá no mural, tá? Do Google Sala de Aula, ou mandar também no privado do WhatsApp, mas eu acho melhor que seja no Google Sala de Aula. E até a próxima, certo? Muito obrigado.